Boa noite. Bem-vindo a mais uma história calma, feita para te acompanhar enquanto você adormece. Antes de começarmos essa viagem no tempo, encontre um lugar confortável para se acomodar. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. E deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Você flutua suavemente em direção ao Pacífico, em um espaço sem tempo. O céu acima é amplo e limpo, salpicado de estrelas que parecem cantar histórias antigas. Abaixo de você, um mar profundo e azul, mas há algo diferente no horizonte. Um fôlego quente vindo das profundezas da terra. Então você vê, um ponto vermelho surge do oceano, como um coração pulsante da terra. Essa é a origem do Havaí. As ilhas havaianas não nasceram como outras partes do mundo, moldadas por placas tectônicas colidindo. Elas emergiram no meio de uma placa, como se tivessem sido sopradas por um sopro divino. Na realidade, um ponto quente, ou hotspot do manto terrestre, começou a liberar magma há milhões de anos, bem abaixo do Oceano Pacífico. À medida que a placa do Pacífico se moveu lentamente ao longo do tempo, cerca de 10 centímetros por ano, novas ilhas foram brotando como pedras lançadas no mar por um titã adormecido. Você observa, em câmera lenta, enquanto a primeira ilha emerge, a hoje adormecida Kauai, há cerca de 5 milhões de anos. Em seguida, Oahu, depois Molokai, Lanai e Maui. E por fim, a ilha do Havaí, a maior e mais jovem, ainda crescendo graças aos seus vulcões ativos, como o Kilauea e o Mauna Loa. Mais ao sudeste, você vislumbra até mesmo uma ilha que ainda nem nasceu, Loihi, uma montanha submarina que um dia também fará parte do arquipélago havaiano. Enquanto flutua sobre essas terras incandescentes, você sente o calor da lava, mas também sua calma. O contraste entre destruição e criação. O Havaí é, em essência, um ciclo perpétuo de nascimento. A geologia aqui é uma forma de espiritualidade. Os havaianos antigos acreditavam que a deusa Pele, espírito do fogo, habitava o Halemaumau, a cratera dentro do vulcão Kilauea. Você quase consegue ver sua silhueta dançando nas lavas derretidas, moldando o destino das ilhas com cada respiração flamejante. Mas, por milhões de anos, esse paraíso foi intocado por pés humanos. As ilhas desenvolveram uma ecologia tão isolada e única que até hoje abrigam espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Você pousa sobre uma floresta verdejante, ouvindo o canto suave do iiui, um passarinho de penas vermelhas vibrantes e bico corvo. Ele voa de flor em flor de Oialehua, uma árvore sagrada cujas flores vermelhas também são ligadas à deusa Pele. Cerca de 90% das espécies de plantas e animais terrestres do Havaí são endêmicas, ou seja, não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Isso inclui não só aves exóticas, mas também árvores, insetos e até morcegos. É como se a natureza aqui tivesse escrito seu próprio livro, longe dos olhos do mundo. Mas esse mundo perfeito também é frágil. Ao longo dos séculos, a chegada de humanos e depois animais exóticos mudaria para sempre esse delicado equilíbrio. Por enquanto, porém, você observa o Havaí em seu estado puro, selvagem, intocado. Um conjunto de ilhas formadas por fogo e esculpidas pela chuva, vento e tempo. Enquanto você caminha pela encosta de um vulcão já extinto, pode quase ouvir os ecos do passado reverberando nas pedras. Esse é o tempo em que o Havaí era apenas da terra. Um tempo sem palavras humanas, apenas sussurros do vento entre as samambaias gigantes e o rugido do mar contra os penhascos negros de lava resfriada. Curiosamente, esse isolamento também fez do Havaí um laboratório natural. Os biólogos chamam isso de evolução insular.
Espécies que aqui chegaram, seja voando, flutuando ou trazidas por pássaros, evoluíram de formas surpreendentes. Plantas perderam espinhos por falta de predadores. Pássaros que antes voavam, como o moanalo, perderam essa habilidade ao não precisarem fugir de inimigos. E havia uma outra peculiaridade. Não haviam mamíferos terrestres nativos, com exceção do morcego hoary bat, que possivelmente foi trazido por ventos fortes de tempestades tropicais vindas das Américas. Imagine isso, um arquipélago inteiro onde o som predominante era o das ondas, dos pássaros e das árvores dançando com o vento. A atmosfera é quase de sonho. O ar cheira a sal e orvalho. O tempo se move devagar. Você deita sobre uma pedra quente de basalto, olhando o céu escurecer em tons de púrpura. Nesse mundo antes dos humanos, cada elemento tem um espírito. A chuva é uma bênção, o trovão um aviso, o mar um deus. E assim você adormece por instantes, até que ao longe uma sombra se aproxima. Pequenas embarcações de madeira, canoas longas e ágeis, cortam o azul do mar como serpentes em movimento. Elas ainda estão distantes, mas você sente que algo está por virar. São os primeiros humanos, e com eles começa uma nova era. Você desperta com o balanço do mar. Está deitado no fundo de uma canoa dupla, construída com troncos escavados e habilmente unidos por cordas vegetais e fibras de coco. Ao seu redor, há homens e mulheres de olhos atentos, guiando a embarcação com precisão ancestral. Eles não usam bússolas, eles leem o mundo. As estrelas acima formam mapas silenciosos, familiares como antigos amigos. As ondas, mesmo no escuro, contam histórias. Os pássaros, o cheiro da água, a cor das nuvens, tudo indica a direção. Você está a bordo com os primeiros navegadores polinésios, viajando de ilhas distantes como Raiatea ou Bora Bora, centenas até milhares de quilômetros ao sudoeste. Eles não se perdem, eles sabem onde estão indo. Eles estão indo para o Havaí. O povo que está com você faz parte de uma das maiores epopeias de exploração marítima da história humana, talvez a maior. Durante séculos, os austronésios e seus descendentes navegaram pelo vasto Oceano Pacífico em canoas à vela, sem instrumentos modernos, guiados apenas pela natureza e por tradições orais rigorosamente transmitidas. A colonização da Polinésia foi uma façanha comparável às grandes jornadas intercontinentais. É difícil acreditar, mas as ilhas do Havaí são algumas das últimas a serem alcançadas. Segundo os estudos arqueológicos e linguísticos mais aceitos, os primeiros seres humanos chegaram ao Havaí por volta de 300 a 600 DC, em ondas lentas e cuidadosamente planejadas. Você observa um desses momentos, a chegada. A terra surge no horizonte como uma miragem, montanhas cobertas de névoa, florestas verdes, cascatas correndo para o mar. Gritos de alegria ecam na canoa. Eles conseguiram, os deuses permitiram. A bordo, há plantas essenciais cuidadosamente trazidas para dar início à vida: inhame, banana, cana-de-açúcar, coco, ti, uma planta ritual, e o mais sagrado de todos, o taro, calo. Com eles vêm animais, cães, porcos, galinhas. Você vê as mãos suaves de uma mulher segurando uma muda de taro como se fosse um bebê. Essa planta não é apenas alimento, ela é ancestral. Segundo a tradição havaiana, o primeiro homem, Haloa, nasceu de uma união divina, e seu irmão mais velho, que morreu ao nascer, se tornou a planta de taro. Assim, comer taro é um ato de reverência, um elo entre o divino e o humano. Você começa a perceber, no Havaí, tudo é parente. O solo é avô, o mar, avó, as plantas, irmãos e irmãs. A terra é viva e o ser humano é apenas um dos muitos espíritos que nela habitam. À medida que as canoas são arrastadas para a praia, começa uma nova fase da história. Esses primeiros colonizadores são meticulosos. Eles exploram, observam, escolhem onde plantar, onde pescar, onde construir. Há uma ciência intuitiva em cada gesto.
Em breve, as florestas serão manejadas com sabedoria, os rios represados com cuidado e as encostas transformadas em terraços agrícolas para o cultivo do calo. A sociedade que você vê se formando é igualitária, baseada em laços familiares extensivos. Não há reis ou castas ainda, apenas grupos de parentesco chamados Ohana. O trabalho é dividido, mas a terra é coletiva. Tudo é compartilhado, tudo é equilíbrio. Você acompanha uma expedição pelas montanhas de Kauai. Os homens estão procurando pedras específicas para esculpir ferramentas e utensílios. Enquanto isso, as mulheres coletam raízes, ervas e sementes. O conhecimento é passado com canções. Cada planta tem um nome, cada rocha um propósito. E à noite, sob as estrelas, você ouve histórias contadas por vozes suaves. Histórias de como os navegadores foram guiados por tubarões sagrados, de como uma estrela cadente revelou o caminho para a Ilha Prometida. Você percebe que não são apenas mitos, são mapas, são manuais de sobrevivência. Há algo hipnotizante na forma como esses primeiros havaianos vivem. Eles não dominam a natureza, eles dançam com ela. E nessa dança, tudo tem seu lugar. O peixe que só pode ser pescado em determinada lua, a árvore que só pode ser cortada após certo cântico, a criança que deve aprender o nome de cada vento antes de aprender a andar sozinha. Curiosamente, o povo polinésio tinha uma forma única de preservar a memória coletiva, a oralidade cerimonial. Alguns homens e mulheres eram treinados desde a infância para memorizar genealogias, histórias, rotas e leis. Eles podiam recitar 1000 anos de história de cor, como bibliotecas humanas. Você senta ao lado de um deles, um kahuna, e sente os pelos do braço arrepiarem enquanto ele canta nomes antigos, como ondas que vêm e vão. O mundo ao seu redor parece tão tranquilo, tão equilibrado, que você quase esquece a imensidão do oceano que o separa de tudo. Mas eles não se esquecem. A ligação com suas terras ancestrais ainda é forte. Cânticos são entoados às estrelas que os trouxeram e orações são feitas aos deuses para proteger as futuras gerações. Você vê uma criança nascida nesse novo lar. Seus olhos se abrem para um mundo onde a terra é jovem, o mar é generoso e o céu fala. Um mundo onde tudo está em constante diálogo. É o começo de uma civilização isolada, sim, mas incrivelmente rica. Você olha para trás, para o mar profundo. As canoas já sumiram no horizonte. Aqueles que chegaram aqui tomaram a decisão mais corajosa da história humana, deixar tudo para trás em busca de um lugar desconhecido. E encontraram o Havaí. Você acorda com o som da água correndo. Um riacho cristalino desce pelas encostas de um vale esmeralda, serpenteando entre pedras cobertas de musgo. Ao redor, um pequeno vilarejo pulsa suavemente com vida. Você está no coração de um assentamento polinésio, séculos após os primeiros povos terem chegado ao Havaí. Agora, o lugar não é mais apenas sobrevivência, é lar. Você caminha descalço sobre trilhas de terra batida. Crianças correm entre coqueiros. Mulheres trançam esteiras de folhas de pandanos. Homens retornam da pesca em canoas leves, os olhos marcados pelo sol e pela água salgada. Há uma paz serena nesse mundo. Tudo acontece em seu tempo. Não existe pressa, apenas ciclos. Mas logo, você percebe que esse povo não vive apenas do que colhe ou pesca. Eles vivem dentro de um sistema que entrelaça a natureza, os deuses e os humanos como uma única rede. Esse sistema se chama Kapu, um conjunto de regras sagradas, tabu para os europeus que um dia o testemunhariam. O Kapu define tudo: quem pode comer o quê, onde se pode pescar, quando se deve plantar, quem pode subir uma montanha ou cortar uma árvore. Mas não é opressivo como você pode imaginar. Para os havaianos antigos, quebrar o Kapu não era apenas uma infração humana, era uma ofensa espiritual. Você sente isso profundamente. Viver em harmonia com os deuses é a única maneira de garantir que a terra continue fértil, o mar continue generoso e a vida continue fluindo. Você entra em uma heiau, um templo de pedra montado cuidadosamente com blocos escuros, no topo de uma elevação sagrada.
Ali, sacerdotes, os Kahuna, entoam cânticos antigos, oferecendo alimentos e orações aos Akua, os deuses que regem tudo. Os 4 principais são Kani, criador e deus da água doce, Lono, deus da agricultura e da paz, Ku, deus da guerra e do trabalho, e Kanaloa, deus do oceano profundo e da morte. Mas há muitos outros, espíritos que habitam árvores, rochas, vulcões. Você percebe como esses deuses não vivem em outro plano distante. Eles estão aqui, no nevoeiro que desce das montanhas, no voo dos pássaros, no movimento das ondas. A religião não é separada da vida, ela é o próprio tecido da existência. Um Kahuna se aproxima de você. Ele fala com voz calma, contando que tudo começou com Wakya, o Pai Céu, e Papa, a Mãe Terra. Juntos, eles geraram as ilhas do Havaí. E cada ilha tem seu espírito, sua personalidade, seu próprio mana, a energia sagrada que permeia todas as coisas. Você sente esse mana ao subir por um antigo trilho até o alto de um penhasco. O vento sopra forte. Lá embaixo, o mar arrebenta nas pedras, enquanto a floresta dança em silêncio. É como se a própria ilha estivesse respirando. Os havaianos chamam isso de Aloha Aina, o amor pela terra. Mas mais do que amor, é responsabilidade. E é essa responsabilidade que sustenta todo o modo de vida. A agricultura, por exemplo, é baseada em métodos sofisticados de irrigação e manejo da paisagem. Você caminha ao lado de um grupo de homens que constroem um loi, um campo alagado para cultivar taro. Eles cavaram canais que desviam suavemente a água do riacho, garantindo um fluxo constante e oxigenado. Os rizomas crescem lentamente sob a lama rica em nutrientes. Cada planta recebe atenção. Nenhum recurso é desperdiçado. Nas encostas secas, outros plantam batata doce e inhame em terraços protegidos do vento. As florestas, por sua vez, são zonas de coleta, não para serem destruídas, mas cuidadas como jardins selvagens. Você entende, há um plano, um equilíbrio. Esse mesmo cuidado aparece na pesca. O oceano é dividido em zonas. Certos peixes só podem ser pescados em determinadas épocas. Algumas baias são deixadas em repouso por anos. Havia até mesmo guardiões do mar, pessoas designadas para observar os sinais da natureza e orientar a comunidade sobre quando e onde pescar. É surpreendente. Uma sociedade sem escrita, sem metal, sem roda, mas com um sistema ecológico sofisticado, espiritual e profundamente eficaz. E ainda com arte. Você ouve tambores ao longe e segue o som até uma clareira. Ali, homens e mulheres dançam o hula. Essa dança é muito mais do que entretenimento. É uma linguagem corporal que narra genealogias, lendas, mapas e poemas. Cada gesto tem um significado. O movimento das mãos imita as ondas, as flores, as estrelas. O bater dos pés no chão é um chamado aos ancestrais. Você percebe que está presenciando algo raro, uma forma viva de preservar história em movimento. À noite, enquanto o céu se cobre de constelações, você se senta ao redor de uma fogueira com os mais velhos. Eles contam histórias de viagens, de monstros marinhos, de deuses que vieram e foram. Você ouve falar da deusa Pele, que caminha com cabelos de fogo e molda as ilhas com sua raiva e amor. Do semideus Maui, que pescou as ilhas do fundo do mar. De Kamapuá, o homem-porco, que fazia chover e disputava o amor de Pele. Essas histórias não são apenas mitos. Elas contêm lições, mapas ecológicos, alertas sobre desequilíbrio e orgulho. Você se dá conta, esse povo vive cercado de beleza e perigo, e por isso aprendeu a respeitar tudo ao seu redor. O tempo parece fluir de maneira diferente aqui, como se o dia e a noite fossem apenas pulsações suaves do coração da terra. E você está tão profundamente enraizado nesse ritmo que quase se esquece do que virá depois. Mas ao longe, o mar começa a sussurrar novas marés, e com elas, mudanças que nenhum Kahuna conseguirá prever. Por agora, você fecha os olhos ao som dos grilos e do vento entre as folhas de ti. O mundo é silencioso, mas cheio de vozes. Você dorme com a certeza de que faz parte de algo muito maior do que você mesmo. O sol nasce dourado sobre as cristas verde escuras de uma ilha que você ainda não conhece.
mas os ares estão diferentes. O canto dos pássaros é o mesmo, o cheiro da brisa salgada ainda sopra do leste, mas algo no ritmo da vida começa a mudar. Você está prestes a testemunhar um novo capítulo, o momento em que outra onda de migração chega ao Havaí, vinda não do mar profundo, mas do coração da Polinésia, o Tahiti. Você está à beira-mar quando as primeiras canoas chegam. Elas são maiores, mais imponentes. O povo a bordo carrega tatuagens elaboradas, penas vermelhas e capas de penas douradas. Seus olhos são severos. Eles trazem deuses e estruturas sociais muito mais rígidas. Com eles, a sociedade havaiana muda para sempre. Esse novo grupo de polinésios vindos por volta do século XI já possui uma organização social mais hierárquica, baseada em linhagens nobres e poderosas. Eles introduzem um sistema que reorganiza tudo, a sociedade Alii. Você observa isso acontecer lentamente, mas com um impacto profundo. A antiga igualdade entre os membros da comunidade dá lugar a uma nova estrutura. No topo estão os Alii Nui, os grandes chefes, descendentes diretos dos deuses. Logo abaixo, os Kahuna, sacerdotes e mestres do saber. Depois, os Makaainana, o povo comum, agricultores, pescadores, artesãos. E na base, os Kauá, uma classe tabu, muitas vezes servos ou escravizados, marcados como impuros. Você caminha entre os campos de taro e percebe a diferença no tom de voz, na postura das pessoas ao falar com um alii. O respeito agora é reverência, e a punição por desrespeitar as regras pode ser a morte. O sistema capo se torna ainda mais rígido e elaborado. Existem zonas que ninguém, exceto os nobres, pode pisar. Alimentos que apenas os alii podem comer. Até mesmo a sombra de um chefe é sagrada. Se tocar em alguém comum, esse alguém deve morrer. Mas essa nova ordem também traz avanços notáveis. As construções se tornam maiores, mais complexas. Os heiau, templos de pedra, agora são vastos complexos cerimoniais onde rituais grandiosos são realizados, às vezes com sacrifícios humanos. Os kahuna, como guardiões dos saberes, se tornam ainda mais influentes. Astronomia, medicina herbal, construção naval, agricultura, tudo passa por suas mãos e seus cantos. Você assiste à consagração de um novo chefe. Ele é vestido com uma capa de penas vermelhas, um trabalho de décadas, feito com milhares de penas colhidas uma a uma, sem jamais matar o pássaro. A capa brilha como fogo sobre o sol. Ao redor, o povo canta seu nome, recita sua genealogia divina. Você percebe que esse povo sabe exatamente de onde vem. Cada linhagem é memorizada por gerações, conectando os alii diretamente ao Wakea e Papa, aos deuses que criaram as ilhas. Com o poder centralizado, surgem disputas entre diferentes alii por terras e prestígio. A guerra, que antes era episódica, agora se torna parte constante da paisagem social. Você testemunha batalhas coreografadas, com lanças, paus e pedras. As canoas de guerra são afiadamente construídas. O mar se torna um campo de batalha, entre ilhas, entre famílias, entre heranças. Apesar disso, o povo mantém sua ligação profunda com a natureza. Você sobe até um heiau Lukini, um templo de guerra, onde os rituais são feitos para garantir vitória e fertilidade. A espiritualidade nunca é esquecida. Ao contrário, ela se fortalece. Em tempos de incerteza, é a religião que todos recorrem. Mas há algo de fascinante nesse tempo. A sociedade é hierárquica, sim, mas também orgulhosa e sofisticada. Os aliis são protetores do povo, responsáveis por garantir a abundância. Quando governam bem, são venerados. Quando governam com ganância, são destituídos, ou mesmo derrotados em batalha. Você observa o surgimento de grandes centros populacionais ao longo das praias costeiras. Cada ilha tem seus próprios alii, seus próprios sistemas de produção, seus próprios heiau monumentais. E mesmo sem escrita, há registros, em pedras entalhadas, em rula, em cantos sagrados. A história é viva. Na ilha do Havaí, a maior, um chefe começa a se destacar. Seu nome será lembrado por séculos, mas por enquanto ele é apenas um garoto observando os rituais dos mais velhos, treinando em silêncio para um futuro que nem ele ainda compreende. Seu nome, Kamehameha.
Você nota que as interações entre ilhas estão se intensificando. Canoas viajam com mais frequência, trocas de mercadorias e casamentos políticos aumentam. Há um sentimento de pertencimento comum, mas também uma rivalidade contínua. Tudo parece estar prestes a se unificar ou explodir. Enquanto isso, o povo continua sua vida. Você caminha por entre as casas feitas de madeira e palha, sente o cheiro de peixe sendo assado, ouve a batida ritmada do parro, o tambor cerimonial. A dança, a música, os rituais, tudo carrega um sentido. Não há um gesto sequer sem intenção. Você se senta em silêncio em uma noite sem lua. Ao seu lado, um ancião sussurra a você que o Havaí, agora dividido por Aliís, um dia será unido novamente, que os sinais estão por vir e que os deuses já estão mexendo os ventos para trazer o próximo grande ciclo de mudança. E então, ao longe, no horizonte do futuro, uma vela diferente aparece no mar. Uma vela branca, alta, estranha, nada parecida com as das canoas polinésias. É um presságio de um outro mundo. E o Havaí, tão perfeitamente equilibrado entre céu, mar e terra, está prestes a ser testado como nunca antes. Você está de pé na praia, onde as ondas lambem suavemente a areia negra, quando avista pela primeira vez uma embarcação diferente das canoas polinésias. É um navio de madeira robusto, com velas brancas desfraldadas, erguendo-se ao vento como uma torre sobre o mar. Ao seu redor, a curiosidade e a apreensão se misturam nos rostos dos havaianos. Este momento é um divisor de águas, a chegada dos primeiros europeus. Este navio, comandado por James Cook, o capitão inglês, entrou nas águas havaianas em janeiro de 1778. Para você, que está ali, é como se o tempo parasse por um instante. Esses estrangeiros vêm de terras distantes, de um mundo que os havaianos ainda não conseguem compreender. Cook e seus homens são os primeiros ocidentais a pisar nessas ilhas, e seu impacto será sentido por séculos. O encontro é tenso e carregado de simbolismos. Os havaianos veem Cook como uma figura quase divina, acreditando que ele pode ser Lono, o deus da agricultura e da fertilidade, retornando na época do Makahiki, um período de paz e celebração. Eles oferecem presentes, cantam e dançam, enquanto os estrangeiros observam tudo com olhos analíticos, anotando detalhes em seus diários. Mas por trás do fascínio inicial, as diferenças culturais começam a surgir. Os europeus trazem armas de fogo, ferramentas de metal, doenças desconhecidas e uma visão de mundo profundamente diferente. Para você, testemunhar essa colisão é como assistir a duas realidades tentando se encaixar e falhando. Você vê o impacto imediato. O comércio começa a crescer. Os havaianos desejam as armas e as ferramentas, enquanto os europeus querem alimentos, água fresca e suprimentos. Isso cria uma dinâmica complexa de poder e dependência. As relações são, ao mesmo tempo, cooperativas e conflitantes. Com o passar dos anos, mais navios ingleses e de outras nacionalidades chegam ao Havaí. Missionários protestantes, comerciantes, marinheiros, exploradores. Eles trazem suas crenças, suas línguas, suas doenças. Você percebe que o Kapu começa a ser desafiado, não apenas pelos novos costumes, mas pela presença desses forasteiros. Os primeiros missionários que desembarcaram no início do século XIX chegam com a intenção de converter o povo havaiano ao cristianismo. Eles traduzem a Bíblia para a língua local, criam escolas e ensinam a ler e escrever. O antigo sistema oral começa a ceder lugar à escrita, que registra a história de forma diferente. Você acompanha como essas mudanças alteram profundamente a sociedade. O sistema Ali'i, que por séculos baseou seu poder na conexão espiritual com os deuses e a terra, começa a perder influência. Os antigos templos são abandonados e o Kapu é oficialmente abolido em 1819, logo após a morte do rei Kamehameha I, que unificou as ilhas décadas antes. O rei Kamehameha II, influenciado por seus conselheiros ocidentais e missionários, decreta o fim dessas leis sagradas. Para você, isso simboliza um fim de uma era,
a transição do mundo espiritual para o mundo moderno, com todas as suas contradições. Mas as mudanças não param. O comércio internacional floresce, trazendo açúcar, ananás e outras plantações para as ilhas. Grandes empresas, muitas vezes comandadas por americanas, começam a se instalar, influenciando a economia e a política local. Você observa com um misto de fascínio e tristeza como a identidade havaiana começa a ser fragmentada. A língua nativa perde terreno, as tradições são desencorajadas e a cultura ancestral se torna uma memória guardada com esforço por poucos. Finalmente, você presencia um dos eventos mais dramáticos da história havaiana: o declínio da monarquia. Em 1893, um grupo de empresários americanos e ingleses, apoiados por tropas dos Estados Unidos, derrubam a rainha Liliuokalani, a última soberana havaiana. O reino do Havaí é dissolvido e você sente a terra mudar sob seus pés. A independência é perdida. As ilhas são anexadas pelos Estados Unidos em 1898. Para muitos, essa é uma tragédia, uma perda irreparável. Mas, ao mesmo tempo, o espírito havaiano resiste. Entre as sombras da ocupação, cantos antigos são sussurrados, danças proibidas continuam em segredo, e a conexão com a terra e o mar nunca desaparece completamente. Você percebe que a história do Havaí não é apenas sobre chegada e colonização, mas sobre resiliência. Um povo que, apesar de tudo, mantém vivo o Aloha Aina, o amor pela terra. E assim, você adormece, embalado pelo som constante do oceano, sentindo que a história que acabou de viver é também a sua. A história que você está vivendo agora começa a se entrelaçar com a presença americana, a qual muda o destino do Havaí em uma escala sem precedentes. Após a anexação das ilhas pelos Estados Unidos em 1898, uma nova era se inicia, carregada de complexidades, conflitos e transformações. Você percebe a mudança já na infraestrutura. Portos são ampliados, ferrovias surgem, plantações crescem em tamanho e número. A indústria do açúcar domina a economia local, e com ela vêm novos trabalhadores. Japoneses, filipinos, chineses e porto-riquenhos chegam em busca de emprego. O Havaí, antes quase homogêneo em sua população, se torna um caldeirão multicultural. Essa diversidade cria uma nova identidade para as ilhas, mas também gera tensões e divisões sociais. Você observa a construção de bairros separados para diferentes grupos, a desigualdade evidente entre os proprietários das plantações e os trabalhadores. Ao mesmo tempo, movimentos sociais começam a emergir, com a luta por direitos trabalhistas e reconhecimento cultural. A influência americana também se faz sentir na política. O sistema de governo muda, com representantes eleitos, mas os verdadeiros poderes continuam concentrados nas mãos dos empresários e das autoridades americanas. O sentimento de perda da autonomia é profundo entre os havaianos nativos, muitos dos quais tentam preservar sua língua, cultura e tradições em meio à pressão de assimilação. Você acompanha o impacto da Segunda Guerra Mundial, quando o Havaí se torna uma peça estratégica fundamental para os Estados Unidos no Pacífico. O ataque a Pearl Harbor em 1941 é um golpe duro e um marco na história mundial. Você sente o medo e a incerteza que tomaram conta das ilhas naquele dia, mas também vê a resiliência dos havaianos e dos residentes locais, que participam ativamente do esforço de guerra, servindo nas forças armadas e contribuindo para a defesa das ilhas. Esse período traz mudanças sociais significativas, acelerando a integração do Havaí ao restante dos Estados Unidos. Depois da guerra, o impulso por transformar o arquipélago em um estado americano cresce. Em 1959, o sonho se concretiza. O Havaí torna-se o 50º estado dos Estados Unidos. Você sente uma mistura de orgulho e tristeza nesse momento. Orgulho por fazer parte de algo maior, tristeza por parte da cultura nativa que ainda luta para sobreviver. A partir daí, o turismo explode, e com ele a imagem paradisíaca do Havaí se espalha pelo mundo.
Resorts luxuosos, hotéis à beira-mar e campos de golfe se multiplicam, atraindo milhões de visitantes anualmente. Para você, isso é um espetáculo fascinante, mas também uma ameaça. O desenvolvimento rápido ameaça as florestas, os recifes de corais e o delicado equilíbrio ecológico das ilhas. Além disso, a cultura havaiana é muitas vezes reduzida a estereótipos. O hula simplificado, o luau para turistas, os colares de flores vendidos em massa. No entanto, em meio a tudo isso, um movimento de renascimento cultural surge. Jovens havaianos se dedicam a aprender sua língua ancestral, a dançar o hula verdadeiro, a contar as histórias dos antigos. Grupos ativistas lutam por direitos à terra, pela preservação dos sítios históricos e pela soberania indígena. Você encontra um desses grupos em uma reunião à noite, na qual se discute o retorno de terras ancestrais e a importância de educar as novas gerações sobre a história verdadeira do Havaí. As vozes são firmes, cheias de esperança e determinação. Você entende que o Havaí é um lugar de múltiplas camadas, de beleza natural, de tradições profundas, de lutas e conquistas. E que, apesar das tempestades da história, o espírito do povo polinesiano permanece vivo, pulsante, pronto para florescer novamente. Ao fechar os olhos, você sente o abraço quente da terra e do mar, um convite para descansar e se preparar para as histórias que ainda serão contadas. Você agora mergulha em uma parte menos conhecida da história do Havaí. A relação complexa e multifacetada entre os polinésios originais e os ingleses que chegaram com James Cook. Enquanto os americanos passaram a dominar a narrativa mais recente, os ingleses foram os primeiros europeus a documentar, explorar e influenciar o arquipélago. Imagine-se caminhando pela costa, onde Cook ancorou em 1778. Ele não veio apenas com navios e homens, trouxe consigo um pacote cultural que começaria a redefinir para sempre o que significava ser havaiano. Você percebe que para os polinésios, o encontro com os ingleses não foi só um choque tecnológico, mas também espiritual. Os ingleses, apesar da imagem de conquistadores e exploradores, também eram cientistas e cartógrafos, interessados em mapear e entender esses territórios desconhecidos. Cook, por exemplo, não queria apenas descobrir novas terras, mas estudar as estrelas, os ventos e os mares, tentando entender a vastidão do Pacífico. Você escuta a história dos astrônomos e naturalistas que acompanhavam as expedições inglesas, que ficaram fascinados pela precisão dos antigos polinésios na navegação pelas estrelas. Eles admiravam como os nativos conseguiam atravessar milhares de quilômetros em canoas simples, confiando apenas em seus sentidos e no conhecimento transmitido oralmente. Este respeito, porém, coexistia com a arrogância típica dos europeus da época. Você percebe nas anotações de bordo de Cook uma mistura de admiração e incompreensão. A cultura havaiana era vista ao mesmo tempo como exótica e primitiva. Apesar disso, as trocas entre polinésios e ingleses resultaram em algumas mudanças práticas. O uso do ferro e de ferramentas metálicas começou a se disseminar, transformando os modos tradicionais de construção, agricultura e pesca. O contato também introduziu novas doenças, contra as quais os nativos não tinham imunidade, causando epidemias devastadoras. Você reflete sobre como essas primeiras interações abriram a porta para um fluxo constante de influências estrangeiras, que logo incluiriam missionários e comerciantes americanos. A presença inglesa foi a primeira pedra de uma longa série de transformações que mudariam a face das ilhas. Mas nem tudo foi perda ou dominação. Você também vê sinais de resistência e adaptação. O povo havaiano não apenas absorveu as novidades, ele as reinterpretou, moldou-as à sua maneira, preservando sua essência cultural enquanto navegava por um mundo em transformação. Você caminha até um antigo local de encontro polinésio, agora marcado por ruínas e memórias. É um espaço onde séculos atrás histórias eram contadas sob a luz das estrelas, e você sente o eco desses contos ancestrais, ainda pulsando no ar, mesmo depois da chegada dos ingleses.
Enquanto o sol se põe, você sente a complexidade dessa história, de encontros, trocas, conflitos e mestres que nunca pararam de ensinar. E percebe que compreender o Havaí é entender essas camadas interlaçadas de identidade, resistência e transformação. Você está sentado em uma antiga trilha que serpenteia entre as florestas exuberantes do Havaí, sentindo o peso do tempo e da história que permeia o ar ao seu redor. Aqui, a influência americana começa a se tornar mais palpável, especialmente com a ascensão dos grandes empresários que mudaram para sempre o destino econômico e político das ilhas. No final do século XIX e início do século XX, você observa como figuras como Sanford Doe, descendente de missionários americanos, assumem um papel central na política havaiana. Doe e seus aliados foram fundamentais para a derrubada da monarquia havaiana e para a anexação das ilhas pelos Estados Unidos. Você percebe que esses empresários não vieram apenas para explorar as terras e os recursos, mas para estabelecer um sistema de poder que duraria décadas. A economia, baseada na agricultura, principalmente na produção de açúcar e abacaxi, se torna um motor das ilhas, mas também cria uma dependência perigosa. As plantações são vastas e operadas por uma força de trabalho diversificada, incluindo imigrantes asiáticos e locais que enfrentam condições difíceis e muitas vezes injustas. Você testemunha as tensões sociais que crescem, os conflitos trabalhistas e a luta por direitos básicos. Ao mesmo tempo, a cultura havaiana enfrenta um desafio contínuo. Você vê como a língua nativa é desencorajada nas escolas e na vida pública, substituída pelo inglês. As tradições são vistas como antiquadas ou mesmo subversivas, enquanto a cultura ocidental avança. Mas, mesmo assim, o espírito havaiano resiste. Você encontra histórias de artistas, músicos e líderes comunitários que se esforçam para preservar e reviver as práticas ancestrais. O hula, por exemplo, que tinha sido proibido pelos missionários, reaparece como uma forma de expressão cultural e identidade. Você acompanha também a importância crescente do turismo. A partir da década de 1920, visitantes de todo o mundo começam a chegar, atraídos pela promessa de praias paradisíacas e clima ameno. Hotéis e resorts se espalham, trazendo uma nova dinâmica econômica, mas também um novo conjunto de desafios ambientais e culturais. Essa transformação cria uma imagem do Havaí para o mundo, uma imagem que muitas vezes simplifica e comercializa a rica herança das ilhas. Para você, é um espetáculo fascinante, mas também uma fonte de conflito interno. Você percebe que os havaianos frequentemente se sentem desconectados dessa nova versão turística de sua terra. Muitos buscam formas de reconectar com sua identidade original, criando movimentos culturais e políticos que reivindicam direitos sobre a terra e o reconhecimento histórico. Ao anoitecer, você sente a energia dessa luta, uma mistura de tristeza e esperança. A história do Havaí é uma tapeçaria de encontros entre polinésios, ingleses e americanos. Para você, é um contínuo processo de adaptação e resistência. Você fecha os olhos e, enquanto a brisa noturna acaricia seu rosto, sente o chamado da terra, do mar e dos ancestrais, uma promessa de que a verdadeira alma do Havaí nunca será esquecida. Agora, você se encontra em uma época em que o Havaí já é oficialmente parte dos Estados Unidos, e a história continua a se desenrolar com a complexidade e a beleza de um oceano em constante movimento. A partir da década de 1950, enquanto o turismo cresce exponencialmente, você percebe um novo despertar cultural e político entre os havaianos nativos. Você está presente em reuniões comunitárias, onde líderes e ativistas debatem sobre direitos à terra, preservação da língua e da cultura e a busca pela soberania. É um momento de revalorização, onde o orgulho pela herança polinésia começa a florescer mais uma vez. As universidades locais começam a oferecer cursos sobre a língua e cultura havaiana, e as escolas públicas introduzem programas bilíngues. Para você, é emocionante ver como a cultura ancestral, que parecia ameaçada, ressurge com vigor, trazendo de volta o hula, as canções e as histórias que mantêm viva a memória dos primeiros povos. Simultaneamente, os desafios permanecem.
A pressão econômica e o crescimento do turismo continuam a impactar o meio ambiente, enquanto as comunidades locais lutam para manter seu espaço e sua voz dentro de uma economia globalizada. Você testemunha a crescente conscientização ambiental entre os havaianos, que valorizam a preservação dos recifes de corais, das florestas tropicais e das águas cristalinas que sustentam não apenas a beleza, mas a vida nas ilhas. Um ponto importante dessa nova fase é o reconhecimento dos direitos históricos. Você acompanha os esforços para resolver questões relacionadas à terra, muitas vezes tomadas durante a colonização e o domínio estrangeiro. Tribunais e legisladores debatem a restituição de terras ancestrais e organizações indígenas ganham força para proteger seus territórios e tradições. Você presencia também como a cultura popular global começa a se interessar pelo Havaí, mas com uma consciência maior e respeito pelas raízes profundas. A música, o surf e o estilo de vida havaiano ganham admiradores, mas você percebe que o desafio é manter essa popularidade sem perder a autenticidade. Enquanto observa tudo isso, você sente uma conexão pessoal com a resiliência do povo havaiano, uma força que ultrapassa os séculos e que continua a pulsar mesmo diante das adversidades. E então, ao final do dia, você se senta na areia, com os pés tocando o mar e deixa que o som das ondas embale seus pensamentos enquanto se prepara para o próximo capítulo dessa história fascinante. Você está no presente, sentado à beira de uma praia havaiana, com a brisa suave do Pacífico envolvendo seu corpo, enquanto o sol se põe em tons dourados no horizonte. O Havaí, tão rico em história, cultura e transformação, revela para você as camadas profundas que formam sua identidade hoje. Ao longo dos séculos, o povo polinésio que primeiro navegou até essas ilhas, usando apenas as estrelas e o vento, criou uma cultura vibrante e resiliente. Você sente o peso dessa herança enquanto reflete sobre a chegada dos ingleses, o impacto dos americanos e a luta contínua para preservar a alma das ilhas. No presente, o Havaí é um lugar onde o passado e o presente coexistem em uma dança delicada. Você observa como as tradições ancestrais continuam vivas nas celebrações, nas artes e na língua, apesar das pressões da modernidade e do turismo global. Você nota também o esforço crescente para que o mundo reconheça o valor do patrimônio cultural havaiano e para que as gerações futuras possam conhecer a verdadeira história, longe dos estereótipos e da superficialidade. Enquanto o dia termina, você sente uma tranquilidade profunda, sabendo que o Havaí é mais do que um destino turístico. É um lugar de encontros, de resistência, de amor pela terra e pelo mar. Ao fechar os olhos, deixe que essa sensação de conexão com a história e com a natureza ao seu redor embale seu sono. Sinta a paz que vem do conhecimento, da aceitação e da esperança. Durma tranquilo, sabendo que você fez parte, por um momento, dessa história eterna que é o Havaí. Agora que a história chegou ao fim, permita-se relaxar completamente. Sinta o ritmo calmo e constante das ondas que quebram suavemente na praia próxima. Imagine o toque da brisa morna acariciando o seu rosto, trazendo consigo o aroma doce das flores de pluméria e o som distante de um ukulele tocando uma melodia suave. Deixe seus pensamentos se desacelerarem, como as marés que vão e vêm em perfeita harmonia. Cada respiração profunda que você inspira traz uma sensação de paz e calma, e cada expiração libera qualquer tensão que ainda possa existir em seu corpo. Pense no vasto céu estrelado que cobre o Havaí, onde os antigos polinésios navegaram guiados pelas constelações, confiando em sua sabedoria e intuição. Assim como eles, você pode se sentir seguro e protegido, mesmo nas escuridões da noite. Imagine-se agora envolto por essa energia acolhedora, onde passado, presente e futuro se entrelaçam em uma dança suave. Permita-se descansar neste espaço de tranquilidade, sabendo que amanhã é um novo dia cheio de possibilidades.
Que seu sono seja profundo, restaurador e cheio de sonhos serenos, enquanto o espírito do Havaí sussurra histórias antigas e cantos de esperança. Boa noite, e que você acorde renovado, pronto para abraçar a vida com o coração leve. Boa noite e bons sonhos.